Fala concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de estudos. Como eu fazia o gerenciamento das minhas atividades, como eu controlava meus resultados, quais filtros utilizava nos sites de questões, até que ano puxava as questões, se eu repetia questões e quais sites de questões são os melhores para quem está estudando para concurso. Então, vamos para o vídeo. Bom, a primeira coisa é sobre gerenciamento. Não fique preso a coisas muito complexas, muito complicadas, nada que vai tirar muito tempo do seu estudo, do seu foco principal, que é estudar. Então, coisas simples, papel, caneta, cronogramazinho, anotações, talvez um documento no Word, ou até mesmo uma folha de papel, que era o que eu utilizava. A primeira coisa é controle de resultados. É interessante que você tenha um controle de resultados, porque dessa forma você vai conseguir visualizar se o seu percentual de acertos está subindo ou não. E isso é importante porque o que mede a sua eficiência, o que mede se você está bem ou não, se está preparado ou não para a prova que você deseja fazer, é a porcentagem de acertos que você tem em cada matéria, em cada conteúdo, em cada parte do seu edital. Então você precisa saber, ter um controle do que você está estudando e qual está sendo o seu percentual de acertos naquele período sobre aquela matéria. Como eu utilizava? Eu utilizava uma folha de papel e anotava a caneta todas as vezes que eu fazia um estudo de um conteúdo ou fazia a revisão por questões. Eu ia lá ao final e colocava a porcentagem de questões que eu tinha acertado. No início, você vai tendo poucos dados, mas no futuro você vai ter todo um histórico de anotações e você vai poder, quando você retornar aquele mesmo assunto que você já tinha feito questões, você vai avaliar, puxa, eu estava fazendo 60% e hoje eu estou com 70%. Então, estou evoluindo. Nossa, eu estava fazendo 80% e agora eu caí para 60%. O que será que aconteceu? Eu fiz questões mais difíceis? Eu fiz questões de uma outra banca que eu não estava acostumado? Ou caiu um detalhe que eu não tinha visto sobre aquele conteúdo e preciso dar uma revisada? Então, esse tipo de dado, esse tipo de informação é interessante que você tenha, que você produza. Óbvio, novamente, nada que te tome muito tempo do seu estudo, mas que você consiga extrair bons dados lá na frente que você vai utilizar para saber o que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho no seu estudo. Beleza? Bom, muita gente vem me perguntar aqui nas redes, nos comentários, quais filtros eu utilizava. E tipo assim, por incrível que pareça, e eu trago sempre aqui esse mantra aqui no canal, o simples, ele sempre é melhor do que o muito complexo. Se você conseguir simplificar as coisas na sua vida, você vai sempre ter um ganho de produtividade muito grande. Quais filtros eu utilizava? Eu filtrava por banca, porque eu acho interessante que você treine com a banca que vai fazer a sua prova. Se você não encontrar uma banca, se a sua banca for não for muito conhecida, não tiver feito muitos concursos da sua área, você utilize bancas que cobrem parecido com ela. Se tiver questões que não sejam se tiver um assunto que não seja muito frequente, produza questões parecidas com o estilo da banca que você fazia, só que para você aprender o estilo da banca, você precisa responder muitas questões da sua banca. Então, o filtro banca é importante você fazer. O segundo filtro é o assunto que você estiver estudando. Por exemplo, dentro da disciplina de Direito Constitucional, você tem vários assuntos, vários tópicos listados no seu edital. Eu não gostava de fazer por disciplina inteira, então eu ia em cada tópico e selecionava aquele tópico e fazia questões somente daquele tópico, para você saber em cada tópico qual é o seu desempenho. E assim você vai conseguir atacar exatamente o tópico que você esteja ruim e melhorar aquele tópico que você esteja bom. Mas para isso você também precisa selecionar o filtro tópico. Agora, filtro área de estudos, não acho interessante o filtro área. Porque por mais que os concursos de algumas áreas tenham algumas peculiaridades, o assunto sempre vai ser o mesmo. Então, para te dar até um universo maior de questões para você poder responder, eu considero que o filtro área não é muito interessante. Então, filtros que eu utilizava: banca, assunto e ano. Até que ano eu utilizava? Eu, nas últimas bancas, tipo CESP, FGV, essas bancas mais tradicionais, eu puxava questões desde 2019. Por que eu não usava toda a amostra? Porque nas bancas organizadoras, os próprios examinadores vão sendo alterados. Eles vão trocando de examinador por examinador. Não é sempre o mesmo examinador que sempre está fazendo questões desde o início do surgimento, da criação
da banca organizadora. Então, os examinadores vão sendo alterados conforme o tempo vai passando. E se você fizer uma questão de 2007, uma banca Sebrasp, ou de uma banca da FGV, óbvio, vai ter o seu grau de aprendizagem? Vai. Mas provavelmente não vai ser, essa questão não vai estar sendo cobrada da forma mais atual que a banca vem sendo cobrada nos últimos anos. Então eu buscava sempre 2019, 2020, no máximo de 2 a 3, 4, no máximo 5 anos de antecedência do dia que você estiver estudando, para que você consiga ter uma amostra mais atual, que vai refletir de forma mais exata qual é o estilo do examinador daquela banca que você está estudando mais recente, beleza? E o terceiro tópico vai ser eu repetir questões. E sim, eu repetia muitas questões. Porque conforme você vai estudando, você vai percebendo que alguns assuntos têm mais questões que outros assuntos, porque costumam cair mais. Esses assuntos você não vai ter problema. Mas alguns assuntos, eles têm menos questões por natureza, ou por ser assuntos que não são muito cobrados, ou por ser assuntos muito complexos. Então, geralmente você vai encontrar assuntos que terão poucas questões disponibilizadas. E aí qual é a solução? Você vai criar questões? Até pode ser, mas eu gostava de repetir as questões que eu já tinha feito, porque vai acontecer o fenômeno de você errar as mesmas questões que você sempre erra, porque os assuntos que você decorou, você vai decorar com facilidade, mas aqueles assuntos que você tem dificuldade, mesmo você fazendo a questão mais de uma vez, você costuma ainda errá-la, porque você tem dificuldade naquele assunto, e aquilo e o primordial para você acertar uma questão é você saber o assunto ou não. Então, eu demorei a ir para sites de questões justamente porque eu repetia muitas questões dos PDFs, eu aproveitei muitas questões dos PDFs. Eu fiz 3 ciclos completos dentro do edital somente utilizando questões do PDF. Então eu repetia as questões do PDF 3 vezes. Em algumas matérias até mais, como português, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, então eu fiz até mais de 3 vezes as questões do PDF, antes de procurar um site de questões. Mas isso porque eu não tinha recursos para já investir num site de questões assim de imediato. Então eu fui repetindo as questões do PDF, até ter condições de contratar um site de questões. E então, sim, aproveitar as questões do PDF, refazer questões, fazer questões mais de uma vez, não é prejudicial, e muito pelo contrário. Vai fazer com que você decore as questões. Óbvio, sempre é melhor você fazer questões inéditas, mas se não for o caso, se não tiver como fazer questões inéditas, não se preocupe, você vai poder responder mais de uma vez uma questão. Isso não vai impactar negativamente o seu estudo. E já entrando, pegando um gancho de que eu só consegui contratar um site de questões mais no final da minha preparação, qual site de questões eu devo utilizar? Eu não consegui contratar o melhor site de questões que eu considero, que é o Tec Concurso. E se você tiver interesse em fazer a assinatura do Tec Concurso, aqui embaixo vai ter um cupom de desconto que o Tec disponibilizou para os assinantes do canal. Você vai ter um desconto aí para você assinar o Tec Concursos, que é o melhor site de concursos hoje, em disparado. Ele tem comentários dos professores na maioria das questões que eles fazem simulados inéditos, fazem questões inéditas, então é muito interessante que você utilize o Tec. E aqui embaixo tem um cupom para te ajudar nisso, para você não pague um preço muito alto sobre o valor da assinatura. Mas eu utilizei o site do Estratégias, o Estratégia Questões, porque ele já vinha com a assinatura do plano de estratégia, então não tinha um custo adicional. Só que eles fizeram isso recentemente, na época talvez ainda não tinham disponibilizado isso. E o Q-Concursos, que são 2 sites mais acessíveis, só que eles pecam nos comentários. O site do Estratégia não tem bons comentários nas respostas, e o Q-Concurso ele permite que os alunos respondam. Então, você vai encontrar comentários bons, de bons alunos que estão muito avançados, mas também vai encontrar comentários ruins que podem te orientar por um caminho errado e equivocado, que você não deveria segui-lo para chegar ao seu objetivo final, que é ser aprovado. Já no Tec, a maioria dos comentários são de professores, então você tem mais uma confiança, um atestado de confiança maior, que aquele comentário ele vai ser correto, que ele vai te orientar da melhor forma possível para o seu caminho, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal. Dei dicas sobre mais temas que vocês querem ver aqui no canal. Também dá uma seguidinha na gente lá no Instagram,
para continuar acompanhando dicas que a gente solta lá também, beleza? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.